fazem novas todas as coisas. Queria te chamar aqui na frente o Gilmar. Ele vai estar pregando a palavra para a gente. Que você já possa ir aquietando, acalmando o seu coração. A gente possa ficar de pé, estende a sua mão direita para esse irmão. E que a gente possa pedir que nesse momento, não seja o Gilmar a falar, mas que seja Deus a falar através dele para nós. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir, tudo aquilo que nós precisamos acolher ao nosso coração. Vem Espírito Santo de Deus com todo o teu poder sobre a vida do Gilmar neste momento, Senhor Jesus. Usa, Senhor Jesus, deste teu filho para falar ao nosso coração. Nós pedimos a intercessão de Maria Santíssima, que ela possa cobri-lo com teu manto sagrado, Mãe. Que a Senhora possa vir neste momento pegá-lo no teu colo. Vem, Espírito Santo de Deus, pela intercessão poderosa da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Esse boa noite está fraquinho. Boa noite. Sejam bem-vindos à Igreja de Jesus Cristo. Vamos proclamar a palavra de Deus. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 29. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versos 14. Quem já achou vai ficando de pé. Quem não achou, pede auxílio aos universitários aí, vai achando. Aqui, Má. Amém? Marcos 9, versículo 14. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-mo cá. Versículo 20. Eles o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente. Caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe. Eu tenho lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê.
Vamos repetir? Tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou ao pai do menino: creio, vem em socorro à minha falta de fé. Vamos repetir? Creio, vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimidou o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não te tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não pudemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, essa palavra ungida, essa palavra da Sagrada Escritura, esse Evangelho onde que Jesus nos acolhe hoje nessa noite, existem muitas informações nessa palavra, muitos ensinamentos nessa palavra. E eu gostaria que vocês, os intercessores, intercedessem por mim, para que Deus colocasse exatamente aquilo que Ele quer dizer para vocês hoje nessa noite. Essa palavra ela vem dizer assim: primeiro, depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas a discutir com ele. Percebe que todo lugar em que Jesus está operando, percebe que em todo lugar em que Jesus está, há uma grande multidão. Mas nem todos são fiéis a Jesus, nem todos estão atrás do Salvador. Muitos estão atrás porque escutaram falar que Jesus faz milagres. Muitos estão atrás porque Jesus, na multiplicação dos pães, alimentou muita gente. Então, não são todos que acolhem Jesus com o coração, como salvação. Eles vão por aquilo que eles estão vendo. Então eles olham para Jesus e falam: nossa, aquele Jesus é aquele que expulsa demônios. Dedilhando, irmão. Irmão? Jesus é aquele que expulsa demônios, aquele que nos liberta, que cura as doenças. Então nós precisamos ir lá. Então nós temos um encontro com Jesus, como se Jesus fosse um médico, simplesmente um médico. Então Ele vai curar as nossas enfermidades. Nós nos aproximamos e Ele nos cura. Depois nós voltamos para os nossos afazeres, para a nossa casa, para o nosso mundo. Então, uma coisa nós precisamos entender, irmãos que estão em casa. Nós precisamos tomar posse da ressurreição. E o que é a ressurreição? O que é a ressurreição? A ressurreição é simplesmente um Deus que se fez homem e que depois, estendendo os braços, nos ensinou que para ser feliz precisa fazer o outro feliz. Então Ele, sendo Deus, Ele estendeu os braços na sua paixão, na cruz, de livre e espontânea vontade, para passar pela morte, para dizer assim para mim e para você: para ser feliz, precisa fazer o outro feliz. Nós não estamos sozinhos. Precisamos fazer o outro feliz. E aí esse poder da ressurreição entra em nós, quando nós aceitamos esse Jesus. Porque se nós não entendermos o poder da ressurreição, se nós não vivermos o poder da ressurreição, se nós não aceitarmos a ressurreição de Jesus, então a nossa religião, a nossa fé é vã. Porque o cristianismo vai se tornar apenas um estilo de vida. Nós vamos à missa, né? Nós vamos bem trocadinhos, nós vamos ver os nossos parentes, vamos comungar, vamos ver o padre, vamos dar tchau para o padre, né? Vamos pedir a bênção, padre, vamos pedir para que Jesus cure as nossas enfermidades e vamos para casa. Não, está errado. Nós temos que entender o poder da ressurreição. O
O poder da ressurreição vai além das nossas dificuldades. O poder da ressurreição vai além da nossa compreensão. O poder da ressurreição vai além das nossas misérias. O poder da ressurreição é muito maior do que aquilo que nós passamos nessa terra, das dificuldades que nós passamos aqui. É muito maior. É muito maior do que a nossa existência. E quando nós entramos no mistério da ressurreição, de um Deus que se fez homem, abraçou a humanidade, disse assim: olha, para você ser feliz, você tem que fazer o outro feliz, que eu vou experimentar por primeiro. Então, eu vou fazer todos aqueles que creem em mim felizes. Então ele se entrega. Então é essa entrega que Deus espera que eu e você façamos também. Para que aprendamos a viver esse amor que Deus tem por nós. Então, se nós entrarmos nessa ressurreição, se nós sabermos que para ressuscitar precisa morrer, sabia? Para ressuscitar precisa morrer. E a diferença está aqui. Do dia que nós nascemos, até o dia que Deus nos chamar, do dia que nós nascemos, lembra o dia do seu nascimento? Até o dia que Deus nos chamar, nós temos a oportunidade de sermos felizes nesse caminho. Há um caminho a percorrer do nosso nascimento até o dia que Deus nos chamar, que é Ele que chama. Então, o que será que Deus espera de mim e de você? Ele já disse nessa palavra aqui, de que esse mundo aqui, existe coisas boas, porque a Bíblia fala assim, no livro do Eclesiástico, que as coisas foram criadas aos pares. Entende? Então, existe o bem e o mal, sim ou não? Existe o ruim e o bom, sim ou não? Existe o pecador e o santo, sim ou não? E qual que é a diferença de tudo? Todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Então nós estamos num campo de prova, num campo de batalhas. Nós estamos numa corrida. E não são todos que vão conseguir chegar ao pódio. Não são todos. Mas vamos lá. Uma pessoa da multidão apresentou para Jesus, trouxe um filho com um espírito surdo e mudo. Gente, não vamos esconder nada de vocês. Esse menino estava com demônio, estava com o diabo, tá? Um espírito mau, surdo e mudo. Por quê? Porque eu não posso negar diante de vocês, mesmo que jovens, mesmo que pequeninos, mesmo que com pouco conhecimento, eu não posso negar para vocês que o mal existe. Então, não fiquem assustados. Quando eu falar de demônio, de mal, existe. Mas Deus é mais. Deus é muito mais. Deus é Senhor. É Criador de todas as coisas. O demônio é uma criatura que se revoltou contra Deus e que foi mandado aqui para baixo. Então, aqui, nós vivemos esse teste, esse campo de provas, para ver se nós vencemos, se nós alcançamos esse poder da ressurreição. Então esse menino foi apresentado e ele tinha um demônio, surdo-mudo, desde pequeno. E por quê? A Bíblia não explica, mas ele tinha. E olha o que é interessante, a Bíblia fala, essa liturgia fala assim, que as pessoas se aproximaram de Jesus e disseram assim: olha, os seus discípulos tentaram expeli-lo, tentaram tirar esse demônio, e não conseguiram. Então, percebe o ensinamento de Jesus para os discípulos. Quem são os discípulos? Sabe quem são os discípulos? São aqueles que aceitaram a ressurreição. São aqueles que olharam para o coração de Jesus e não aceitaram apenas a multiplicação dos pães, as curas de Jesus, mas eles querem o Jesus que cura, o Jesus da multiplicação dos pães, o Jesus da ressurreição. Porque é nele que está a salvação, é nele que está a porta do céu para que nós entramos para o céu. É somente por ele que nós alcançamos a mão do Pai. É somente por ele que nós acolhemos no nosso coração de ser cristãos verdadeiros ou não. Como que você sabe se você está sendo um cristão de verdade ou não? Se você é um discípulo de Jesus ou não? Jesus veio para os pobres, sim ou não?
Jesus ama os pobres, sim ou não? Jesus veio para os doentes, sim ou não? Então nós temos a certeza de que ele não foi bem recebido quando ele veio, sim ou não? Por que será? Porque ele veio para mim e para você que somos pobres. Somos os menos favorecidos. Às vezes nós estamos doentes e é ele que nos socorre. É ele que nos dá vida. A palavra diz assim que tudo é possível àquele que crê. E os discípulos caminhavam junto com Jesus. Eles queriam ser semelhantes a Jesus. E olha o ensinamento que Deus passa para eles, que Jesus passa para eles. Olha, depois, quando eles não conseguiram, Jesus vai lá e expulsa esse demônio. Jesus olha para o menino e diz assim, para o espírito que está nele: espírito mudo e surdo, eu ordeno que saia agora. E o menino e o espírito maligno sai do menino. Depois os discípulos vão interpelá-lo, vão perguntar para Jesus: por que nós não conseguimos? E ele diz assim: porque esse tipo de espírito, esse tipo de demônio, só sai com muito jejum e oração. Jejum e oração. Isso significa que nós temos que aprender a viver uma religião verdadeira. Não uma religião de roupa bonita, mas uma religião de ressurreição. Gente, se nós olharmos para o Papa Francisco, nos dias atuais, eu posso falar de Santa Teresinha lá de trás, mas eu posso falar para vocês do Papa Francisco hoje. O Papa Francisco foi visitar os países em que estão os exilados, em que estão aqueles que estão tentando sair fora porque estão morrendo de fome. Ele catou uma gleba de gente, catou um punhado de gente e trouxe para o Vaticano. Trouxe os pobres para o Vaticano, para dizer assim: olha, siga um exemplo, é assim que tem que ser, nós precisamos cuidar. Então eu vou dizer uma coisa para vocês: se você quer seguir Jesus, mas você não ama os pobres, tem alguma coisa errada. Porque não há alegria, não há força maior do que você dar a vida pelos irmãos. E talvez eu e você, nós não tenhamos nada para dar para os pobres. Talvez nós não tenhamos muitos alimentos na nossa casa para dividir com os pobres. Mas alguma coisa Deus tem. E Ele indica para você que você pode dar. Você pode rezar para os pobres. Você pode dar alimentos para os pobres. Você pode levar roupa para os pobres. E assim nós vivemos a verdadeira religião. Mas como que nós vamos ter esse encontro com Jesus? Eu vou dizer como que nós vamos ter esse encontro com Jesus. Primeiro, eu queria dizer assim para vocês que Jesus conhece eu e você pelo cheiro. Pelo cheiro. Se você tem cheiro de ovelha, então Jesus vai aproximando de você e vai tocando o seu coração e vai colocando em você o amor aos pobres, a salvação por aqueles que estão doentes, por aqueles que são rejeitados, e vai ensinando vocês como que caminha, como que nós vamos abraçar a fé, como que nós vamos levar a verdadeira religião para esse povo. Mas nós temos que ter o cheiro de ovelha. E o que é ter cheiro de ovelha? Gente, quando nós pecamos, quando nós somos pecadores, e nós somos pecadores, a palavra diz assim que o homem mais santo peca 7 vezes por dia. Nós somos pecadores, a nossa natureza é pecadora. Mas aqueles que conhecem Jesus, eles procuram a mudança de vida. Eles buscam a conversão. Buscam mudar de vida. Porque quando o Senhor começa a aproximar de nós e vê que nós não temos mais cheiro de ovelha, é porque nós não estamos mais conseguindo ouvir o Senhor. Nós não estamos mais conseguindo prestar atenção nos seus ensinamentos. Então nós desviamos do caminho, pegamos atalhos. Não sei se está dando para vocês entenderem, tá? Nós pegamos atalhos. Porque o que são os pecadores? Eu tenho essa mania de analisar o comportamento humano sempre. Desde quando eu comecei a trabalhar com Jesus e caminhar com Jesus mais perto, eu analiso o comportamento humano. O que são os pecadores, na verdade? Abre aspas, pecador. Quem que são os pecadores? Vocês conhecem gente que peca muito?
que faz muita anarquia por aí, que faz muita coisa ruim por aí, eu vou dizer para vocês quem eles são. Os pecadores são pessoas muito inteligentes. Pensa em pessoas inteligentes. Sabe por que as pessoas pecam? Porque elas são muito inteligentes. E a inteligência vem de cima. É dom de Deus, é gratuito de Deus. São pessoas muito inteligentes. Então, sabe por que pecam? Porque elas não se satisfazem com qualquer coisa. Por exemplo, por que as pessoas cometem adultério? Porque elas conquistam uma pessoa, elas conquistam um esposo, uma esposa, e depois elas olham e falam assim, mas será que não existe coisa melhor? E procuram outra coisa. Então elas compram um carro, e de repente, aquele carro, ela não acha, ela luta a vida inteira e compra aquele carro. De repente ela acha que aquele carro não é tão bom, então ela se entra numa dívida tão gigante para comprar um outro que ela acha que é melhor. Ela não se satisfaz com pouca coisa. Ela tem um amigo, ela trai o amigo para conquistar outro tipo de pessoa. E eu falo uma coisa para vocês. Você sabe o que satisfaz o coração do pecador? Todos nós somos pecadores. Todos nós temos erros. Deus. Somente Deus preenche o nosso coração. Somente Deus preenche o nosso coração. Porque, olha o que a palavra vai dizer. A palavra vai ensinar, não somente aqui nesse evangelho, mas em todos os evangelhos, vai ensinar que quando Jesus queria fazer grandes coisas, quando Jesus sentia assim no coração que ele precisava fazer um grande milagre, ele sendo Deus, ele subia a montanha, rezava a noite toda, para no dia seguinte multiplicar os pães, curar um cego de nascença, curar um aleijado, para glorificar o nome do Pai que está no céu. E conosco também não é diferente. Conosco também não é diferente. Porque, irmãos, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, sobre amar a Deus sobre todas as coisas significa que nós não colocamos Ele na frente, nada na frente dele, nem os nossos bens materiais, nem o nosso dinheiro, nem pessoas, por mais bonita, por mais bela, por mais inteligente que seja, na frente de Deus. Nós colocamos Deus acima de todas as coisas, e Ele caminha na nossa frente. E se nós acolhermos isso, são três partes. Se nós colocarmos Deus na frente, amar a Deus sobre todas as coisas, então Ele vai caminhar na nossa frente. E quando Deus caminha na nossa frente, nós não temos mais medo de nada. Mas só que é o seguinte, como que Deus vai caminhar à nossa frente? Deus caminha à nossa frente porque tudo que nós precisarmos, nós vamos até Ele para perguntar. Então não tem erro. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não tem medo da morte. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, você sabe de onde você veio. E quando você vai morrer, você sabe para onde você vai voltar. Você volta com alegria. Você volta com alegria. Dá para entender a loucura da cruz? Quando você ama a Deus sobre todas as coisas e de repente você vai morrer, mas você morre com alegria, como São Francisco. Porque sabe quem vem buscar você, porque Ele caminha na sua frente. E aí a segunda parte que Jesus explica no Evangelho é amar ao teu próximo como a ti mesmo. O que é amar ao teu próximo como a ti mesmo? Amar ao teu próximo como a ti mesmo é saber que para que você seja feliz, você precisa fazer o outro feliz. Então, se você deseja constituir um matrimônio, primeira coisa, Deus caminha à sua frente, pergunta para Ele. Ele não vai te dar um sapo se você pedir um príncipe. Vai te dar um príncipe. E depois quando você achar esse príncipe, você vai dar a sua vida para fazer ele feliz. E aí você é feliz. Porque se o seu marido é feliz, se a sua esposa é feliz, você é feliz também. Entende? Então é dar a vida para o outro. Para que o outro seja feliz. É sacrifício? É amor.
Não é sacrifício. É mais do que sacrifício, é amor. E a terceira parte do ensinamento: amar os teus inimigos. Amar os teus inimigos. Se você entender isso que eu estou tentando dizer para vocês, vai iluminar a sua vida inteirinha. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a teu próximo como a ti mesmo. E se você quiser ser perfeito, fala assim: eu quero ser um cristão perfeito, assim como o nosso Pai do céu é perfeito, assim como Jesus é perfeito, assim como o Espírito Santo é santo, e Ele quer que você seja perfeito. Amar os teus inimigos. Gente, isso vai tirar um caminhão de pecados das nossas costas. Porque se nós amarmos os nossos inimigos, quando as pessoas nos ofenderem, você reza. Quando as pessoas nos maltratarem, você reza. Quando as pessoas nos prejudicarem, nos tentarem nos matar, você reza. Quando as pessoas excluírem você, você reza. Porque esse Jesus que nós estamos pregando, esse Jesus que nós estamos anunciando, Ele não está longe daqui, Ele está no meio de nós. A primeira vinda de Jesus, Ele veio para ser rejeitado, para que se cumprisse a palavra. Ele foi rejeitado porque Ele amou os pobres, mostrou que eu e você somos importantes para Ele. E os reis e aqueles que tinham o rei na barriga o rejeitaram. Mas dessa vez, o reino de Deus já está no meio de nós. E Ele está aqui para rejeitar toda a maldade, para colocar as ovelhas no lugar delas e os bodes no lugar deles. Ele já está no meio de nós. Então não precisa ter medo. Acolhemos a ressurreição nessa noite. O que é a ressurreição? A ressurreição é entender que nós somos filhos do céu. Nós sabemos de onde nós viemos. Existe um caminho todo para você ser feliz. E o dia que Deus chamar você, você vai contente, porque você sabe para onde você vai. Essa é a diferença de ser cristão. Feche os teus olhos. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Vai dizendo assim para Jesus: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu quero ser feliz, Senhor. E a verdadeira felicidade, Jesus, está em seu coração. Vem, Jesus, tocando-me profundamente nessa noite, derramando uma gota preciosa do teu sangue em meu coração, Senhor, para que eu seja purificado. Que hoje seja o começo de uma grande história, Senhor. Que essa página que eu trago hoje no meu coração, você que traz uma página dolorida, você que traz uma página de sofrimento, hoje o Senhor capacita você a virar esta página, colocar uma nova numeração e começar uma nova história. Porque com Jesus é assim. Ele quer que você seja uma nova história. Escreva uma nova história. Porque enquanto você respira, há tempo ainda. Enquanto você respirar, há tempo ainda de começar uma nova história. Vamos cantar? Sinto somente meu coração, sinto somente a minha razão de viver e amar. Em tuas mãos minha vida está, teu coração onde eu quero morar e unir-me em amor, como fogo abrasador, inflama, faz subir tuas centelhas de amor.